De acordo com Patrick Chapin em seu artigo Innovations: The Theory of Everything, há 3 bases fundamentais para a teoria de Magic: a filosofia do fogo, tempo e card advantage. No vídeo de hoje eu vou procurar ensinar de que se trata a filosofia do fogo. Em outros momentos podemos discutir sobre tempo e sobre card advantage. Devemos começar com uma pergunta simples: o que é a filosofia do fogo? A filosofia do fogo é uma maneira de encarar a relação entre cartas e vida, cujo nome foi formalmente cunhado num artigo de Mike Flores em 2004. O final dos anos 90 e o início dos anos 2000 foram os anos do florescimento da teoria em Magic. Magic já era um jogo conhecido, havia muitos jogadores, havia grandes torneios e havia metagame. Logo surgiram jogadores que colocaram suas cabeças para trabalhar um pouco mais e pensar na relação entre os recursos do jogo. Mike Flores foi um desses jogadores, embora ele mesmo acredite, em parte, Adrian Sullivan por inventar a filosofia do fogo. Como boa parte da filosofia de verdade como a de Aristóteles, a filosofia do fogo não pretende prover uma receita ou indicativo definitivo de como jogar para vencer. Ao contrário, a filosofia do fogo foi uma das primeiras tentativas de entender como funciona um deck agro e o que faz com que um deck agro ganhe, ou por que decks agro ganham. Embora, é claro, entender essa teoria pode ajudar a vencer mais partidas. Mike Flores, assim como outros jogadores que provavelmente compartilhavam das mesmas questões, estava interessado em entender o funcionamento de um deck agro. De maneira simples, a filosofia do fogo é uma teoria que traça uma relação entre vida e cartas. Qual vida? Quais cartas? A vida do seu oponente, as suas cartas. Normalmente, quando se fala nessa teoria, o interesse é dar dano no oponente. Por isso, filosofia do fogo é sobre estratégias explosivas que dão muito dano em pouco tempo. Segundo a filosofia do fogo, você precisa apenas de cards que reduzam a vida de seu oponente a zero. Simples, certo? Mike Flores pegava choque como a base dessa ideia. Choque dá 2 de dano, então você precisa jogar 10 choques na cara de seu oponente. É claro que em um deck construído você não vai ter 10 cartas iguais, exceto terrenos básicos, obviamente. Mas você precisa de cartas que deem o dano necessário. Assim, a filosofia do fogo é sobre pensar em quantas cartas você precisa para vencer um jogo, caso você esteja jogando com um deck burn. A ideia aqui é investigar o que há nas entranhas de um deck vermelho, entendem? Nesse sentido, a filosofia do fogo é de fato uma filosofia. Dessa maneira, os princípios básicos da filosofia do fogo são: choque é a base, 10 choques ou 10 cartas causam 20 de dano. Você começa com 7 cartas, o jogo começou. Tudo isso parece óbvio, certo? Talvez não para jogadores iniciantes. Existem coisas que podemos operar num nível não consciente, mas quando trazemos para o consciente ajudam a iluminar o que estamos fazendo. É isso que a filosofia do fogo faz. Ilumina sobre o funcionamento de um deck de dano direto. Faz até parecer mais estratégico do que realmente é. Afinal, é comum o pensamento de que decks mono-red não precisam de muita estratégia. É comum haver hate contra esse tipo de deck, pois eles parecem idiotas demais no que fazem. Apenas dão muito dano e ganham o jogo em instantes. Frustrante. Agora, é claro que nenhum deck terá mais que 4 choques. Então, o que entra no deck além dessa carta? Bem, entram diversas cartas que fazem a mesma coisa que choque, ou dão até mais dano. A Lightning Bolt, por exemplo, que dá 3 de dano. Agora você precisa de apenas 7 cartas para derrotar o oponente. Bem, é claro que você também não vai rodar 7 dessa carta no seu deck. No entanto, não é difícil você ter 4 Lightning Bolts e 4 Skewered Critics. É dano que dá e sobra. Falando dessa maneira, um novato pode pensar que é simples assim eliminar um oponente. Bem, é claro que não. A filosofia do fogo ajuda um jogador a pensar em suas cartas em termos de quanto dano elas vão causar, e em quais momentos ele deve causar esse dano, seja no oponente ou nas criaturas desse mesmo oponente. Segundo Mike Flores, jogadores que entendem a filosofia do fogo tendem a jogar de maneira mais cuidadosa.
seja quando estão perdendo ou ganhando. Afinal, é comum ser descuidado enquanto se está ganhando, e de repente o jogo vira. Principalmente se for um deck agro contra um control depois do turno 5 ou 6. Além do mais, entender a filosofia do fogo abre os olhos para a relação entre vantagem de cartas e vencer o jogo. É comum um jogador de Burn ficar sem cartas e assim sem gás. Então é quando ele tem as cartas na mão que seu jogo está rodando, e ele tem que tomar suas decisões. Cartas são recursos, e no caso da filosofia do fogo, cartas são vida tirada de seu oponente. Dessa maneira, precisam ser jogadas de maneira correta para causar dano no momento correto. Isso significa que se você dominar a filosofia do fogo, você vencerá todas as partidas com seu mono red? Bem, não. Mas pode ser que jogará de maneira mais atenta. Dependendo do formato e do metagame, esse tipo de deck pode não encontrar lugar. Algum tempo atrás, o Red Deck Wings estava dominando o Standard. Deve ter sido em trono de Eldraine ou Teros Além da Morte. Mas enquanto escrevo este roteiro, o deck dominante é um Bant Midrange. Uma ocasião que ilustra bem para que serve a filosofia do fogo é uma que um amigo me contou quando mandei o rascunho do roteiro deste vídeo para ele. Ele foi jogar com outro amigo dele que estava começando no Magic. Ofereceu duas opções, Mono Green Stomp ou Red Deck Wings. Bem, eu não sei como eram as listas, mas que estão aparecendo aqui no vídeo servem para ilustrar. O que importa é que o jogador novato acreditou que o deck verde, por rampar mana rapidamente e colocar criaturas parrudas na mesa, ganharia com facilidade. Mas ele perdeu para o deck vermelho com poder explosivo. Decks explosivos são subestimados porque podem perder o gás cedo. No entanto, é desse gás que eles dependem. É esse gás que, quando bem administrado, pode ganhar o jogo em poucos turnos. Decks que se revelam usando a filosofia do fogo certamente possuem fraquezas. A ideia aqui é apenas introduzir a teoria. No futuro podemos explorar as fraquezas desse tipo de deck, embora elas já sejam parcialmente óbvias para os jogadores experientes. Se você gostou desse vídeo, por favor deixe um like e se inscreva no canal para conferir mais vídeos sobre teoria de Magic no futuro.